Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um dia de atividades nessa operação quarentena, não é? E hoje eu quero trazer para vocês algumas ideias de como a gente interpretar gráficos e tabelas, né? Mais especificamente os gráficos, né? Então a gente precisa aí ter muita atenção quando vai fazer uma questão de gráfico. Primeiro observar o título desse gráfico, as informações que estão contidas no eixo vertical e no eixo horizontal e os dados que aparecem nesse gráfico. Então acompanha aí a aula, vamos juntos aqui na lousa interativa ultramoderna, né? Então segue aí, fica de olho, não perde a atenção. Atenção total aqui nas dicas que eu vou dar para vocês. Gráfico é uma questão certa em Enem, não só em matemática, mas também em outras disciplinas. Esse primeiro gráfico aqui que eu trago para vocês é o chamado gráfico de linhas. Ele tem uma característica interessante que a gente pode acompanhar pela linha toda a evolução dos dados, né? Então, aqui a gente tem a legenda, e essa legenda ela é importante para a gente entender ao que cada linha se refere. Então, aqui a gente tem a linha azul, os alunos do 7º ano, a linha laranja, os alunos do 8º, e na linha amarela, os alunos do 9º. A gente tem que observar também o que está se referindo os eixos, né? Nesse caso aqui, o eixo vertical, o número de alunos. Já no eixo horizontal, nós temos o ano. Então, a gente consegue acompanhar com mais detalhes a evolução de todos esses dados. É para isso que serve um gráfico de linhas. Então, a gente vai aqui trazer uma questão para vocês, que foi do Enem, e ela diz assim: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, a gente tem aqui no eixo vertical as vendas em reais e no eixo horizontal o mês. Então, a gente consegue observar no gráfico de linha a evolução de como tudo isso aconteceu. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, o maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então, olhando aí uma questão simples, a gente olhando para o gráfico, a gente já observa que a maior venda foi em junho e a menor foi em agosto. Então, a alternativa aí, a letra E. Então, outro gráfico aqui trouxe para vocês. Sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre o vírus, né? Mas eu trouxe aqui só para a gente entender uma ideia da projeção da evolução do vírus no Brasil. No dia 11 de março, a gente tinha uma projeção de 52 casos. Já no dia 26 de março, uma projeção de 4.000 casos. A gente vai observar que em 2 semanas, essa curva ela foi um pouco suave, que a gente chama. Mas do dia 26 de março até o dia 2 de abril, a gente já vai ver que teve um crescimento muito acentuado no número de casos. Então, se a gente observar que em 2 semanas, a gente tem aqui um crescimento de 3.948 casos. Já em uma semana, a gente vai ter um crescimento de 26.000 casos, né? Isso é uma característica de progressão geométrica, né? E a esse gráfico, a gente vai ter um aumento acentuado cada vez mais, e a gente chama isso de exponencial. Um outro gráfico muito comum também em provas de Enem é o gráfico de barras. Esse que eu trago para vocês é um gráfico de barras verticais. Como eu sempre digo, observa com muito cuidado o título desse gráfico. Nesse caso, número de alunos de uma escola por série. Aqui nós temos em azul os alunos do 7º ano, em laranja os alunos do 8º ano e de amarelo os alunos do 9º ano. Novamente, tenha muito cuidado, observa o eixo vertical, número de alunos, e o eixo horizontal, os anos. A gente já vai ver aqui que em 2008 nós temos 15 alunos no 7º ano, um número entre 10 e 15 alunos no 8º ano e um número entre 15 e 20 no 9º ano. Se a gente observar agora e comparar com o ano de 2018, a gente vai ver que teve um crescimento no número de alunos. Nós temos agora 30 alunos no 7º ano, nós temos agora 25 alunos no 8º ano e um número entre 30 e 35 alunos no 9º ano. Mais uma questão do Enem, essa daí
apresenta duas figuras. Na figura 1, a gente tem o consumo de energia em quilowatt. Na figura 2, nós temos o consumo de água em litros. Tenham muito cuidado na observação, vai lendo os detalhes da questão, marcando, vê tudo que tem de informação e daí você segue para responder a questão. Então, as figuras apresentam dados referentes aos consumos de energia elétrica e de água relativos a 5 máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no Brasil. A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e ambiental, é aquela que gasta simultaneamente menos energia e água. Com base nessas informações, conclui-se que no conjunto pesquisado. Então a gente vai lá, olha, compara os dois gráficos e vamos para a letra A. Quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia elétrica. Então a gente vai ver que a máquina 1, por exemplo, ela tem um consumo baixo de água, é a menor, mas ela não tem o menor consumo de energia elétrica. Então essa não é a alternativa da questão. Na letra B, a quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à quantidade de água consumida por ela. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, se eu tomar a máquina 5, a gente vai ver que ela tem o maior consumo de energia, mas também tem o maior consumo de água. Então, não foi inversamente proporcional neste caso. Então, também não é alternativa. Na letra C, diz assim: a máquina 1 é ideal de acordo com a definição apresentada. Então, vamos lá de novo. Qual foi a definição apresentada? Ela diz que a máquina ideal, quanto a rendimento econômico e ambiental, é aquela que gasta simultaneamente menos energia e água. Então, a gente já vê que a máquina 1 ela gasta menos água, mas ela não é a que gasta menos energia. Também não é a resposta da nossa questão. Na letra D, a máquina que menos consome energia elétrica não é a que consome menos água. Então, a gente vai ver aqui, a que consome menos energia elétrica é a máquina 3. E não é a que consome menos água, porque a que consome menos água é a máquina 1. Essa daí é a nossa alternativa correta. Mas só para a gente entender, a letra E diz: a máquina que mais consome energia elétrica não é a que consome mais água. A máquina que consome menos energia elétrica não é a que consome mais água. Está errado. Então aí a gente fica aqui, a alternativa correta é a letra D. Mais uma questão para a gente terminar aqui. Diz assim: a escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa a seguir, realizada com os jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. Então, a gente já vê aqui o total de jogadores entrevistados, aqui o número de jogadores no eixo vertical e aqui os dados da escolaridade. De acordo com esses dados, o percentual de jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente. Então, aqui tem um detalhe muito interessante, que alguns alunos, se estiverem desatentos na hora de fazer a prova, vai deixar passar em branco. Diz assim: concluíram o ensino médio. Muita gente vai correr em cima somente deste dado aqui. Só que se a gente levar em consideração que os alunos que já estão no ensino superior incompleto, eles também concluíram o ensino médio. Então a gente vai ter aqui um total de alunos que concluíram o ensino médio de 68 jogadores neste caso, não é? E o total de jogadores 112. Se a gente faz aí para descobrir o percentual,
68 dividido por 112, a gente vai descobrir 60%, que é a resposta da nossa questão. Tá certo? Então, gente, muita atenção na hora de fazer uma questão com gráfico. Tenham muito cuidado nos detalhes, nas observações, nos dados, e com muita atenção e paciência a gente consegue fazer, tá bom? Falou, até a próxima, se Deus quiser.